Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre as principais diferenças entre os tipos de cacau em pó. Primeiramente, você precisa entender que quando nós falamos em cacau em pó, quando nós adicionamos cacau em pó à nossa receita, nós estamos nos referindo ao cacau 100%, o cacau puro, que não tem adição de outros ingredientes. Quando nós falamos em chocolate, estamos falando daqueles chocolates com teores de cacau entre 50% e 70%. Já com teores abaixo de 50% de cacau, nós consideramos achocolatado, porque a listagem de ingredientes que compõem aquele produto é maior. Então, por isso ele é considerado achocolatado, porque ele leva açúcar, pode levar lecitina de soja, leite, gorduras. Então, cada um vai agir de maneira diferente na sua preparação. Por isso, o ideal é que você adicione o ingrediente que pede a receita. Se for cacau, adicione cacau. Se for chocolate, você adicione chocolate, mas aí você vai ter que medir também a quantidade de açúcar, provavelmente. Porque o chocolate, se ele tiver, por exemplo, 50% cacau, ele pode deixar a sua receita um pouquinho mais doce, porque ele leva açúcar na sua composição. Já se você substituir o cacau por um achocolatado, aí você vai ter, além de um sabor do cacau mais fraco, você vai ter um doce maior no seu produto, porque tem uma maior quantidade de açúcar no achocolatado. O ideal é que você sempre utilize o cacau, dê preferência para esses chocolates que tenham um teor maior de cacau em sua composição, para obter uma receita mais saudável. O cacau é rico em compostos fenólicos antioxidantes que atuam auxiliando na redução de doenças e também do envelhecimento. Além disso, ele é rico também em magnésio e potássio. O cacau pode ser consumido na forma de pó, de polpa de cacau, de chocolate, com os teores maiores de 50% de cacau, entre outras formas. Nós temos dois tipos de cacau utilizados na confeitaria: o cacau alcalino e o cacau natural. O cacau alcalino é aquele cacau com a coloração mais escura, um sabor mais suave. Ele passou por um processo, por uma solução de potássio para neutralizar o ácido presente nele. Então, quando você utilizar o cacau alcalino nas suas preparações, você vai precisar adicionar um ingrediente ácido para que ele reaja na massa. Então, quando você utilizar cacau alcalino, você precisa adicionar ou vinagre, ou suco de limão, ou fermento químico. Caso contrário, ele não vai reagir na sua massa. E quando eu falo em reagir, ele engloba tanto o sabor, mas principalmente a coloração. Então, quando você adiciona o cacau alcalino na sua preparação e não coloca nenhum ingrediente ácido, por exemplo, se você faz um cookie e adiciona, ao invés do fermento químico, adiciona o bicarbonato de sódio, o cacau alcalino não vai reagir na massa. O seu cookie, então, ele vai ficar com um sabor mais suave e com uma coloração mais clara, porque ele não reagiu. Já o cacau natural é aquele com a coloração mais clara, com um sabor mais ácido. Esse cacau, ele não passou por nenhum tipo de processo, por nenhuma manipulação. Então, para que esse cacau reaja na massa, ele vai precisar de uma base, de um ingrediente alcalino, já que ele é ácido, né? Então, se você adicionar, por exemplo, o bicarbonato de sódio, utilizando o cacau natural na sua preparação, ele vai reagir na massa. Então, ele vai trazer sabor e também vai trazer coloração, principalmente. Optar pelo uso de um ou de outro é opção sua, mas desde que você respeite a alcalinidade e a acidez de cada um. Então, se você utilizar o alcalino, você tem que saber que tem que adicionar um ácido à receita, e se você utilizar o natural, você tem que saber que tem que adicionar uma base para que ele reaja na sua massa. O ideal é sempre você utilizar o cacau no lugar do chocolate, a menos que você utilize um chocolate com alto teor de cacau, para que a sua receita ela tenha uma menor quantidade de açúcar e também tenha mais compostos fenólicos, tenha mais valor nutricional para você, né, para a sua saúde. Um ponto muito importante é que o cacau em pó, o chocolate em pó, eles retêm os líquidos da receita, eles também absorvem umidade. Então, quando você for formular uma receita de chocolate, por exemplo, um bolo de chocolate, você precisa ter em mente que a quantidade de cacau deve ser levada em conta quando você for calcular a quantidade de líquidos adicionada à sua preparação. Por isso que você não pode pegar uma receita de bolo de baunilha, por exemplo, e somente adicionar o cacau em pó,
porque a sua massa vai ficar ressecada, já que a quantidade de líquidos foi formulada para a quantidade de farinhas daquela receita. Se você adiciona o cacau em pó, a sua quantidade de líquido será insuficiente para a quantidade de secos adicionadas e a sua massa ela tende a ficar mais seca, mais ressecada, por conta desse desequilíbrio entre os ingredientes líquidos e os ingredientes secos. Então tenha em mente que, quando você for fazer um bolo de chocolate, a quantidade de líquidos tem que ser balanceada para a quantidade de secos que você for utilizar. Exemplos de uso do cacau que em conjunto com um ácido, por exemplo, vai dar uma reação e vai mudar tanto a textura quanto a coloração da massa. O bolo Red Velvet. O bolo Red Velvet, classicamente, ele foi originado a partir da reação entre o cacau em pó e o ácido, no caso, o vinagre. Então, quando eu tenho a junção do cacau em pó alcalino com o vinagre, que é um ácido, eu tenho a liberação de um sabor mais acentuado e também de uma coloração avermelhada, que em conjunto com o corante alimentício vai deixar então uma coloração mais fechada, mais vermelha. Então, a partir da reação química entre o cacau e o ácido, foi obtido o bolo Red Velvet. Veja só a importância de você saber qual cacau utilizar na receita. Se você utiliza o cacau natural na receita do bolo Red Velvet, não adiciona bicarbonato de sódio e adiciona o vinagre, você não vai obter a coloração desejada, porque eu não vou ter essa interação química entre esses dois ingredientes e, consequentemente, eu não vou ter a coloração avermelhada do bolo Red Velvet. Bom, então essas foram as informações do vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você saiba agora identificar qual é o natural e qual é o alcalino. Vem escrito na embalagem, então quando você for comprar no supermercado, você observa qual é o tipo de cacau que você está comprando, para então, quando você for adicionar a sua massa, você saber o que você precisa adicionar a mais para que aquele cacau reaja, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas também possam assisti-lo. Se não for inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você ser avisada todas as vezes que publicarmos um vídeo novo no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo!